Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo hoje, um vídeo um pouquinho mais sério, né? Para quem já foi meu aluno, eu vou repetir uma história que você já ouviu, se quiser ouvir de novo, fica aí. Para quem não foi aluno, quero mostrar para vocês o poder de uma metodologia, como essa metodologia muda a vida das pessoas, desde que elas queiram, né? E como essa metodologia muda a vida de quem aplica a metodologia. Então eu vou falar para vocês o que eu aprendi sendo coach de 2 pacientes de câncer em estado terminal. Então hoje é um pouquinho mais sóbrio, não tem tanta brincadeira, apesar de eu acreditar que brincando a gente consegue conversar, aprender, assimilar tudo. Mas hoje é um pouquinho mais sério. O primeiro coach, ele era, esse meu cliente executivo, ele era um coach executivo, ou seja, a empresa me contratou. A gente vai falar disso mais adiante nos próximos vídeos e no curso. Eu estava fazendo um processo com ele, o processo estava indo muito bem, obrigada, super. Nossa, a resposta dele ele era super proativo e dinâmico, e fazia os planos de ação, era bem... ele tinha bastante energia. Estava gostando do processo e ele sumiu. E aí, não entendi, liguei, não respondeu, mandei mensagem, também não respondeu. Eu falei, bom, deixa eu ficar quieta, né? Aí, e eu preocupada. Depois de um mês, mais ou menos, eu fui falar com as pessoas que eu conhecia do RH, dizendo que eu estava preocupada com a pessoa, enfim. Afinal de contas, eu era responsável pelo processo de coaching dele. E uma das pessoas do RH falou, Thalia, vou te contar, mas por favor, em off, é só porque você realmente está preocupada. Aconteceu sim alguma coisa. Ele descobriu, através de exames, jovem o cara, tá? Um câncer num estado já bem avançado. E está se tratando e a gente não sabe, é um assunto muito delicado. Então, vou pedir o seu máximo sigilo, só tô te falando mesmo, ela foi super parceira, super colega mesmo. Bom, aí fiquei quieta e um dia eu tava passando na empresa e vi esse cara na sala, ele já tava bem diferente. Ele estava bem mais magro, ele estava muito abatido, uma doença maldita, desgraça. E ele olhou assim pra mim e eu não ia falar que eu já sabia, né? Eu falei, você sumiu, não me respondeu, você parou o processo de coaching, não vai mais fazer, o que aconteceu, né? Aí ele disse assim que, ele me contou que descobriu o câncer num estágio bem avançado, e não esperava, foi uma surpresa para ele e para a família toda, inclusive, né? E me emociono quando eu falo mesmo. E se eu me importaria de atendê-lo, continuar o processo de coaching, mas no hospital, porque ele ia se tratar lá, ele ia se internar não sei quantos dias, fazer um monte de exame e já começar algo mais agressivo. Aí eu falei, ok, eu só vou falar com a pessoa que lidera aqui o projeto e tudo bem. Só que ele queria que eu o acompanhasse, que eu fizesse o apoio num coaching de vida. Depois eu conto a diferença para vocês. E não no processo de coaching executivo, ele queria parar com o processo de desenvolvimento de competência. Aí eu fui e era uma barra ver esse cara... definhando numa cama, sim, ferrado, e cada semana que passava parecia que ele estava pior. Então teve um determinado momento que ele disse que sabia que tinha pouco tempo de vida, ele abriu e estava se preparando para a partida. É incrível e é terrível você ouvir isso de uma pessoa. Que ele estava se preparando para a partida, mas ele tinha algumas coisas para fazer, então ele queria o meu apoio. Essas coisas que ele tinha para fazer, vocês lembram daquela história, tá todo mundo falando do TAR do propósito?
Diz que quando você vai chegando mais perto do momento de ir embora, de deixar esse mundão aqui, que é a única certeza que a gente tem, cá entre nós, esse propósito ele aparece como uma imagem 3D para você. Então ele me falou disso, a gente começou a trabalhar. E uma das pessoas mais inteligentes que já cruzaram o meu caminho, porque é espetacular. E lógico que os planos de ação ele fazia pelo computador, mas ele pedia muito a ajuda da esposa maravilhosa também, conheci. Nossa, uma luz assim. E ele escrevia muito sobre o estar e o não estar mais aqui entre nós. Ele tinha uma consciência absurda sobre o que é estar aqui e o que já não é estar. Inclusive, depois, se vocês tiverem tempo, dá uma olhadinha num vídeo que eu fiz com o Paulo sobre a morte, que é um colega meu, que a gente passou por essa história de morte, a esposa dele e o meu pai morreram praticamente na mesma época e a gente encarou da mesma forma, então eu entrevistei. A entrevista foi legal, tá no canal do YouTube. Aí, ele tinha essa consciência de estar, de não estar, mas uma riqueza, uma filosofia prática tão rica em detalhes. Eu aprendi tanto, mas tanto, e eu só tenho a agradecer. Então, coaching, pessoal, eu sei que eu vim aqui nesse canal, eu tô aqui para falar de vários assuntos, como eu já falei, tem vários vídeos sobre outras coisas. Mas nesse começo da nova fase, eu quero grifar para vocês a importância de uma metodologia que não te julga, que minimiza, né, o julgamento, que você não aconselha ninguém, você aprende com aquela pessoa aprende com você, você simplesmente apoia alguém para chegar a algum lugar, ou para ir para o caminho, né? Então, o quanto que você aprende. A gente vai falar de inteligência emocional, sim, a gente vai falar de performance, sim, vários assuntos. Mas é a minha paixão porque o coaching ele tem um processo tão focado na solução de tudo. Porque as pessoas ficam, ó vida, ó miséria, ó dó. Eu acho que eu comecei a ser coach porque eu ouvia muita gente reclamando. Então, cara, entendi. E o que você vai fazer agora depois de reclamar? E fica no mesmo lugar, né? Enfim. Então ele... não tem nem palavras. Eu me emociono mesmo, eu sou assim mesmo. E o outro foi um amigo da minha mãe, 84 anos. A minha mãe explicou para ele o que é coaching. Meu amigo, minha amiga, né? Se você conseguir explicar para sua mãe o que é coaching e ela entender, me liga, vem trabalhar comigo, porque você é um gênio, você é ninja do coaching. E ele me chamou porque estava acontecendo alguma coisa ali e ele queria alguém para apoiá-lo a chegar numa meta, porque ela falou, de meta ela falou. Aí eu cheguei no hospital, uma pessoa assim muito famosa, muito abastada, assim, muito dinheiro rolando, políticos entrando e saindo, que teve uma hora que eu pedi, eu falei, pedi não, solicitei educadamente, né? Falei, vamos ficar nós dois, deixa entrar o médico ou a enfermeira quando eu precisar fazer alguma coisa e eu vou pedir para as visitas, se você puder, né? Ok, ele entendeu e tal. Aí o que aconteceu? Qual que era a tal da meta dele? A meta dele era que após a morte dele, a família não brigasse pela herança. Mas é difícil, né? Porque o dinheiro... O Marcelo Rezende, o pessoal brigando por causa de dinheiro, mesmo ele deixando escrito, cara, faz a vontade do cara, senão depois ele vem te puxar teu pé, né? A pessoa tava em sã consciência quando fez as coisas, enfim. Aí, mas tinha um problema no meio disso tudo, tinha, lógico que tinha um empecilho, vai ser fácil, vai ser tudo na manteiga, não, né? Em 1900 e bolinha, como se fosse de hoje até, sei lá, 60 anos atrás, ele saiu de casa, ele se desquitou, porque não tinha divórcio. Ele se separou, se desquitou da esposa. Pensa o Brasil há 60 anos atrás, né?
A mulher que desquitasse era morta. Não tinha esse negócio de pega um, pega o outro, esquece, né? E 2 filhos, não pequenininhos, mas salvo erro, o menino tinha 10 e a menina tinha 8, era ao contrário. Anos, né? E ele saiu da casa para ficar com outra pessoa. Isso era sabido, todo mundo sabia, né? O Brasil sabia. Desde esse dia, essa mulher nunca mais olhou para a cara dele. Não é que falar, nunca mais olhou para a cara dele. Então, uma época, a filha casou, eles no altar, os dois, ela não olhava. O filho casou depois de um tempo, mesma coisa, não olhava para a cara dele. E era uma coisa que estava incomodando demais. Ele queria o perdão, queria que ela desse o perdão. E tem um detalhe nessa história muito capcioso. Os médicos disseram, né, pelo que eu conversei com ele, e também eu cruzava muito médico ali, né, que ele tinha mais uns 6, 8 meses de vida. Então o que ele fazia? Ele ia para o hospital, tomava lá todas as bombas atômicas, e vocês sabem que esse é um país que, infelizmente, quanto mais dinheiro você tem, mais você vive, né? Vem remédio lá de fora, 30 mil reais a cápsula, enfim, umas coisas bem loucas. E tinham 6 a 8 meses de vida, esse detalhe é importante. E eu lá com ele, plano de ação, tarefa. A gente vai ter um capítulo só para plano de ação também. Chamar a mulher para conversar. Aí, né, anotamos tudo. A hora que eu saí, eu pensei assim, gente, se existe algum santo do coaching, manifeste-se, porque esse é o momento e tal. Cara, a mulher não olhava pra cara dele, imagina falar com ele. E ela sabia que ele estava doente. Então, qual foi a estratégia dele? Chamar um amigo em comum. Ela só continuou amiga do cara, do senhor, né, já. Na seguinte condição, que ele nunca mais falasse o nome do outro, nem nada da vida do outro. Aí eles continuaram amigos, eram muito amigos na época e continuam amigos. Chamar esse amigo em comum, ligar e pedir para ele fazer esse meio campo. Meio de campo, né? Bom, ele conseguiu. Ela foi falar com ele. Depois de 3 dias dessa sessão, então vamos supor aqui, cá pra nós, era segundas. Então, quarta-feira ela foi falar com ele. Então, a nossa próxima sessão era na outra segunda. Só que quando ela foi falar com ele, quando ela saiu do hospital, perdoou-se, perdoaram, aquela história toda que ainda bem que algumas pessoas ainda colocam a mão na consciência que, né, a vida vai, né? Ele me ligou, todo feliz e chorando. Coach, cumpri a minha missão. Coach, ela veio! Nossa, as lágrimas escorrendo do outro lado da linha. Parabéns por essa tarefa cumprida. Aí, o que você aprendeu? Eu perguntei pelo telefone. Eu falei, olha, cara, parabéns, segunda-feira eu tô aí, a gente conversa. Não teve segunda-feira, não teve a próxima sessão. Ele faleceu no dia seguinte, ao dia que eles conversaram. Então, eu vou falar uma coisa pra vocês, participar de um momento desse na vida de uma pessoa e apoiar isso que parece filme, não tem preço. Você pode pagar o preço que for, não existe preço, né? Então, esse foi o nosso papo de hoje, mostrando pra vocês o que eu aprendi. Não interessa se você tem 2 minutos de vida, porque é o seguinte, deixa eu voltar um bocadinho, que eu já emocionei. Qual é a única certeza que você tem na vida? Eu tô esperando a tua resposta, é essa aí que você falou mesmo, que você vai morrer, eu, todo mundo, né? E é estranho que não nos preparam para esse momento, deviam preparar as crianças para esse momento, a lidar com essa transição, com essa transformação que acontece na vida da gente. Eu li uma pesquisa outro dia que a partir dos 22 anos você começa a envelhecer. Então você cresce até os 22 e os 22 começa o seu processo de envelhecimento.
Então o ciclo é esse, você nasce, cresce, se reproduz ou não se reproduz, amadurece, passa o que você precisa passar adiante e morre, né? Aprendi que não interessa se você tem 2 minutos, 5, 10, 15, 1 ano, 5, 40 anos pela frente. Esse tempo que você tá aqui, no lugar onde você tá, você tem uma coisa muito importante para fazer com a sua vida e com o seu tempo. Seja para você, seja para os outros, seja aprender alguma coisa, seja cuidar de algum assunto, não sei. O tar do propósito, né? É isso. Então, se essa é a única certeza que você tem, por que não aproveitar o tempo que você tem? E parar de perder o tempo que você tem? Parar de jogar esse tempo pelo ralo, né? Então não interessa. Esse minuto que você tem, porque, cara, você pode sair por ali agora, tomar um tiro, bater o carro, caiu o avião, tem um ataque cardíaco fulminante, acabou. Não é verdade? Quantas e quantas e quantas histórias a gente conhece? Então é a única certeza que você tem. Então hoje você conversa com aquela pessoa que você precisa conversar para resolver aquele assunto que você precisava resolver. Hoje você vai pedir desculpas para aquela pessoa que fazia tempo que você estava querendo, deixa para amanhã, deixa para amanhã, deixa para amanhã. E espero que essa lição de hoje sirva para você parar de procrastinar, que vai ser outro capítulo da nossa história. Para, ele não volta atrás do tempo. Foi. Depois, o que você vai fazer? Vai fazer psicografia para poder conversar com a pessoa? E tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Então hoje você vai resolver. Aquele teu projeto que você ia colocar no papel, que você ia colocar em prática, hoje é o melhor momento de você fazer isso. Não amanhã, nem depois de amanhã, e nem depois que algum time aí for campeão, porque é só isso que eu escuto, que esse time não é campeão, não tem mundial e tal, né? É isso, cara. É hoje, é agora, é já. A diferença entre as pessoas que eu conheço tá sempre na atitude, nunca no pensamento. Tá sempre na atitude. Um beijo, até a próxima. Tem curso pra você, já.